pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, esta é a Cornélia e essa é a Emma. E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre dois contos que eu gosto muito do meu autor, um dos meus autores favoritos da vida, que é o Edgar Allan Poe. Os contos são Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar e O Coração Delator. Bom, primeiro eu queria falar que estes vídeos de resenha, não sei, comentários sobre obras específicas vão ser raros aqui no meu canal. Não quero que ninguém pense coisas erradas sobre isso, não é porque eu não gosto, porque eu não acho importante, é só porque eu acho que para fazer um vídeo desse precisa de um pouco de tempo, demanda bastante pesquisa, eu não gosto de fazer coisas mais ou menos, então eu teria que ter bastante tempo para ir atrás de fazer esses vídeos de resenha. E eu não tenho muito tempo, eu tenho 4 empregos e um TCC para escrever, então eu vou querer deixar para desenvolver esse tipo de vídeo mais pro ano que vem, quando o meu TCC já vai ter acabado, com a glória de Deus. Mas esse projeto dos contos do Edgar Allan Poe, que eu tô fazendo desde fevereiro, acho, no Instagram, é um projeto de ler um conto deste livro aqui por mês, né? Então é o projeto Um Poe por mês, seguindo a ordem deste livro, não é a ordem de publicação dos contos. E em junho eu não li e não postei nada, porque simplesmente não deu. Junho foi um mês muito cheio pra mim. Então agora, em julho, estou, né, na verdade 1º de agosto, mas postando sobre esses dois contos, o conto de junho e o conto de julho. Então vamos lá para minha análise. Antes de começar, só queria deixar claro que são contos, são histórias curtas, eu vou comentar, vou analisar, vou falar minha interpretação. Eu não vou falar o final, mas vou falar bastante da história, então se você é muito sensível com spoilers, pausa o vídeo, vai ler, tá em domínio público, você acha o PDF na internet, em qualquer lugar tem, e aí depois você volta e assiste o vídeo, tá bom? Bom, se vocês forem lá no meu Instagram e verem o meu IGTV, que é onde eu postava esses vídeos antes do canal, vocês vão ver que tem alguns aspectos da obra do Poe que aparecem muito nos contos dele e que por isso acaba ficando um pouco até repetitivo, mas pra mim é um repetitivo que eu gosto. Por exemplo, o fato do narrador do Poe ser normalmente em primeira pessoa, e ser também um narrador masculino, e ser também um narrador que gosta de escrever falando que o que aconteceu com ele é verdade. Então, nos outros contos que eu já li deste livro, este ano, já apareceu o narrador assim, falando, por exemplo, o que eu vou falar aqui é verdade, se você vai acreditar ou não, aí fica por sua conta. Bom, nesses dois contos a gente tem novamente esse tipo de narrador, que eu acho muito bom pro tipo de coisa que o Poe escreve, né? Ele é um escritor de horror, terror, terror psicológico, suspense, depende aí, né, do conto, mas esse tipo de narrador deixa sempre aquele elemento de dúvida, porque é um narrador normalmente não confiável. E aqui, nesses dois contos, novamente, nós temos este narrador muito não confiável. Mas aí eu vou falar dos contos na ordem do livro. Então, primeiro eu vou falar dos fatos do caso do Sr. Valdemar, que é um conto de 1845, 4 anos antes do Poe falecer. Esse conto, 1845, foi aí o auge do Poe, né? Ele foi publicado em vida, não que ele tenha sido rico, na verdade ele morreu meio em condições esquisitas e pobres, mas ele estava aí no seu auge de escritor. É um conto que vai contar a história, né? O narrador vai começar falando: gente, estão comentando aí na mídia, por aí, sobre o caso do Sr. Valdemar, então eu venho aqui hoje falar pra vocês o que é a verdade do caso do Sr. Valdemar. Por isso que chama Os Fatos do Caso do Sr. Valdemar. Algumas traduções, não é o caso dessa aqui que eu tô lendo, mas algumas traduções colocam só o caso do Sr. Valdemar no título, e isso faz a gente perder bastante, né? Esse negócio dos fatos do caso é uma parte bem importante do título, né? É uma parte que já mostra pra gente esse caráter do conto, querer falar, olha, são fatos, isso é verdade. E aí o narrador vai falar que ele, narrador, é uma pessoa muito interessada por mesmerização, que é um tipo de hipnose. Se você é um expert nisso, provavelmente você quer me bater agora, porque com certeza tem diferença entre isso e hipnose. Mas assim, pra ficar mais fácil de entender, eu vou falar como se fosse aí um tipo de hipnose, tá?
E ele gosta muito, ele gosta de fazer experimentos, né, com isso, e ele tem vontade de fazer, né, de hipnotizar, de mesmerizar uma pessoa que esteja nas últimas horas de sua vida, para ver o que acontece, se a pessoa morre, como é que ela morre, né, hipnotizada. E aí ele fala com o senhor Valdemar, que é o do título, que é um cara amigo dele que tá tísico, tá com tuberculose, e a tuberculose no século XIX foi uma doença que matou muito, continua matando muito até hoje, apesar de pouca gente saber disso. E o Sr. Valdemar fala, não, pode fazer comigo, né? Ele tá nas últimas, os médicos falam, o Sr. Valdemar vai falecer em breve, e o Sr. Valdemar topa a experiência. E aí esse cara vai, o narrador vai e vai hipnotizar, vai mesmerizar o Sr. Valdemar nas últimas horas que ele viveria. E aí começam a acontecer coisas muito estranhas. E o Paul narrando essa experiência é sensacional. Ele narra de um jeito, é um conto pesado no sentido de que é muito imagético, ele coloca descrições muito claras. Tem gente que pode até falar que é um conto meio gore mais pro final, mas de qualquer modo ele pega, o Paul ele pega uma coisa que é ciência, né, científico, a hipnose é um tipo de ciência e tal, a mesmerização, e ele vai construir um conto de terror, né, que deixa o leitor, assim, incomodado, no sentido de, meu Deus, a partir de uma coisa que é científica. E isso é uma coisa que ele já tinha feito em outro conto, que é manuscrito encontrado em uma garrafa. Uma coisa que eu achei super legal desse conto, eu acho, né, foi uma releitura pra mim, mas foi quase que uma leitura porque eu tinha lido há muito tempo, é que ele coloca o Sr. Valdemar em um plano que não é nem a vida nem a morte, né? O que acontece com ele é que ele não morre, mas ele morre ao mesmo tempo. Então ele fica nesse limiar, nesse lugar que é nem o ser, nem o não ser. É uma coisa meio onírica, isso aparece bastante na literatura, às vezes em sonhos de personagens, ou quando o personagem é sonâmbulo, né? Que é essa sensação de o que estamos vendo aqui é real ou não é? Ele está morto ou não está? Por quê? O que vai acontecer? O narrador vai perguntar para o Sr. Valdemar, Sr. Valdemar, como você está, né? E antes, no começo do experimento, ele vai falar, estou sem dor, estou morrendo. E ele fala isso 2 vezes, estou sem dor, estou morrendo. Só que aí depois o narrador repete a pergunta e ele muda o discurso. Ele vai falar, eu estava morrendo, mas agora eu estou morto. E isso sai, o som sai, né? É um som grotesco, é um som que o Paul descrevendo, eu já vou falar um pouco mais dele, mas ele está morto ou ele está vivo, né? E aí fica... motos. E fica pra gente decidir o que a gente quer acreditar, assim. Quanto ao som, né, que sai da garganta do seu Valdemar quando ele tá falando... Seu Valdemar, adorei, senhor Valdemar. Quando ele tá, assim, mesmerizado, né, o Paul vai descrever da seguinte forma. O som foi áspero, alquebrado e sepulcral, mas, como um todo, foi indescritível pelo simples motivo de que nenhum som tão terrivelmente similar jamais vibrou no ouvido humano. E esse trecho me chamou a atenção por causa de um conto que eu li faz pouco tempo do H.P. Lovecraft, que é a música de Eric Zahn. Não sei falar, mas tem um post sobre ele no meu Instagram e eu li esse conto. Eu não gosto de Lovecraft, eu já li várias coisas assim dele, mas não é um autor que eu gosto. E o que eu gostei desse conto do Lovecraft foi o jeito com que ele descreveu o som da música, que foi muito, muito parecido com esse trecho que eu acabei de ler do Paul. Então, eu acho interessante ver como teve uma inspiração do Paul no Lovecraft, né? Isso é muito claro. E, assim, com certeza, Lovecraft se inspirou nessa descrição do som da voz do seu Valdemar para escrever o conto dele. O final do conto é surpreendente, eu não vou falar porque seria dar spoiler, mas é muito bom porque, mais uma vez, o Paul tá pegando um elemento científico que é a hipnose,
para inserir um final aí que a gente poderia chamar de sobrenatural ou fantástico. Ele faz toda uma construção de que, olha, eu sei que talvez vocês não acreditem aqui, o narrador fala. Ah, eu sei que é aqui que as pessoas costumam não acreditar na história, mas eu vou falar para você como foi de verdade. E o fato dos médicos envolvidos no processo terem os nomes censurados, o fato de o seu Valdemar, senhor Valdemar, ser um amigo que é conhecido pela mídia. Então, o Poe, ele constrói a narrativa exatamente para deixar com esse ar de que foi de verdade. E aí eu li uma curiosidade, eu li na internet, não sei se é verdade ou não, mas eu gosto de achar que sim, que na época, quando o conto foi publicado no jornal, que os contos do Poe, na sua maioria, eram publicados em jornal, muitas pessoas acreditaram e acharam que foi verdade, e que depois o Poe teve que dar uma declaração falando que não, que era ficção. E aí muita gente se pronunciou inconformado, assim, nossa, eu tinha super acreditado, estou chateadíssimo que agora o Edgar Allan Poe tenha falado que é ficção. E eu entendo se isso é verdade, eu entendo porque as pessoas achariam que é real. Agora, quanto ao outro conto, que é O Coração Delator, este conto eu já li mais vezes, eu acho que foi a quinta vez que eu li, e eu gosto bastante dele, apesar de que nas primeiras vezes que eu li eu não tinha entendido direito o que tinha a ver o olho com o som. Bom, é a história de um cara, novamente narrador em primeira pessoa, e é muito estranho porque ele já começa falando: eu sei que vocês acham que eu sou louco, mas eu vou falar pra vocês que eu não sou louco por causa disso, 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 disso e disso. Então parece, dá a impressão, como ele fala na segunda pessoa do plural, dá a impressão que ele tá falando com um júri, como se ele tivesse ali no tribunal falando, tentando fazer o júri acreditar nele, tipo, não sou louco. É claro que isso não faz sentido, porque ele tá confessando um crime ao longo do conto, mas parece, assim, uma autodefesa. Ele vai falar que, olha, eu não sou louco porque o crime que eu cometi de modo friamente calculado. E um louco não faria isso friamente calculado, faria de modo impetuoso, impulsivo. E é estranho, né, pensar, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas loucas, né, não que existam loucos, mas pessoas que têm alguma psicose, né, ou que têm uma neurose, não necessariamente são pessoas impulsivas. Mas lembrando que o conto foi escrito em, agora, 1843. Então, a noção de loucura que existia naquela época era muito diferente da noção de loucura que a gente tem hoje em dia, que é muito mais humanizada, apesar de estar longe do ideal, né? Bom, nesse conto, o Edgar Allan Poe vai trabalhar um terror muito mais psicológico, ele vai deixar a gente angustiado, né? Eu acho que essa é uma palavra boa para definir, é um pouco da sensação que o outro conto do Poe deixa, que é o Poço e o Pêndulo, que também deixa a gente angustiado durante a leitura. O do Sr. Valdemar deixa a gente curioso, né, instigado e meio apreensivo. Mas o Coração Delator, ele angustia. Por quê? Porque ele vai narrando tudo o que ele pensou e calculou para cometer o assassinato do velho em questão. O que incomodava ele no velho para ele querer matar o tal do velho? O olho do velho. E era isso que eu não entendi direito das primeiras vezes que eu li. Primeira vez eu tinha 14 anos. Mas eu ficava, nossa, mas o que isso tem a ver, né? Chama Coração Delator, e aí o que incomodava ele não era o coração do velho, era o olho. Bom, eu acho assim, hoje lendo, eu penso no olho como se fosse uma simbologia. O olho, ele é, para muitas mitologias, para muitas crenças, a janela da alma. Se um narrador tá falando que não é louco, ele sente nervoso, ele sente asco, ele se sente incomodado com um olho que ele diz que é extremamente claro e cheio de catarata, então um olho praticamente em branco, né? Talvez ele tenha, na verdade, querido dar uma simbologia pro fato dele se sentir desconfortável frente a, talvez, o fato de que o senhor, dono do olho, conseguiria enxergar ele
como quem ele realmente era, ou seja, conseguiria ver a loucura por trás da pessoa que ele fingia ser, não sei. Também poderia ser, dá para se interpretar como uma repulsa do narrador frente a uma coisa que remete à lógica e à ciência, porque o olho, ele também pode ser um símbolo do olhar racional, do olhar científico. Então, também poderia ser algo nesse sentido. É interessante porque esse não é o único conto do Poe que ele vai chamar atenção para os olhos. O Poe, ele sempre gasta, assim, não sempre, mas em muitos contos, ele gasta um tempinho falando de como eram os olhos do personagem. Não sei se era uma coisa do autor. Queria bater um papinho com ele e perguntar, então, Poe, por que você falava tanto dos olhos dos personagens? Depois aí ele vai contando que ele fica, durante toda uma semana, ele abre a porta do quarto do velho, entra lá com a lanterninha dele e fica olhando, só que o velho tá com o olho fechado, então ele não sente vontade de matar o velho. Até que um dia o velho abre o olho, e aí sim ele sente aquele ímpeto e vai lá e friamente, calculadamente mata o velho que nem ele tinha planejado fazer, esquarteja o velho e coloca embaixo do soalho, ele esconde o corpo. Mas o que tem a ver o coração, né? Então, durante o conto ele vai falar de um som que ele ouve, que é como o som de batidas do coração. Só que não é o coração do velho. Ele fala no conto que era um tipo de besouro que estava ali por fora, que é um besouro específico que faz um barulhinho que parece muito a batida de um coração. Então aqui, com esse besouro, de novo, ele já quer deixar assim para o leitor uma explicação racional do que está por vir. Por quê? Porque depois que o velho morre, vai chegar uns policiais na casa, falando, olha, um vizinho ligou, falou que teve um grito à noite, porque o velho grita quando ele é morto, e a gente veio averiguar, ver se tá tudo bem. E aí o cara que matou, né, o narrador, vai falar, ah, não, tá tudo bem, eu que gritei, foi um pesadelo. E ele vai botar umas cadeiras assim no chão, em cima de onde ele escondeu o corpo, e vai receber os policiais, vai começar a conversar com os policiais, assim, super dissimulado. E ele começa a ouvir o coração do velho. Começa a ouvir o coração, começa a ouvir o coração, começa a ouvir o coração. E aí fica assim, não vou falar o que acontece, mas o título do conto é um spoiler. Então, delator. Aí o Poe não queria que fosse um conto de suspense, é um conto de deixar realmente a gente angustiado, porque na verdade a gente sabe o que está por vir. Um pouco do terror psicológico vai ser construído a partir do momento que ele coloca muitas repetições no conto. Então ele fala uma coisa, depois ele fala de novo, ele fala do olho, ele fala de novo, ele fala do coração, ele vai falar de novo. E isso pode ser também, além de um recurso para deixar a gente cada vez mais angustiado, pode ser também uma referência ao batimento cardíaco, que é cíclico e que vai se repetindo, repetindo, repetindo. Mas é legal pensar que a gente pode interpretar como, ah, não, ele realmente é louco, né? Ele é louco e era o besouro lá fora fazendo o som do coração e um conto super racional. Ou a gente pode pensar que ele tá sendo acusado injustamente, que ele realmente não é louco. Por que que ele seria louco? Não sei. Se você quiser defender o narrador, fica à vontade nos comentários. Mas enfim, tem de novo essa encruzilhada que o Poe coloca o leitor falando, olha, você pode seguir o caminho racional, você pode seguir o caminho fantástico. Escolha. Eu escolho sempre o sobrenatural, porque eu gosto muito, mas é um tipo de narrativa que eu acho difícil de fazer, nunca tentei, mas se eu tentasse, com certeza não ia conseguir. E isso só mostra pra mim o quanto o Edgar Allan Poe era genial no que ele fazia, que era escrever, especialmente como contista. Nada contra os poemas, mas especialmente como contista. Antes de encerrar, queria mostrar pra vocês este livro aqui. Eu achei esse livro num sebo muitos anos atrás, e é um livro que mostra em HQ as histórias. Coincidentemente, este livro tem ambos os contos que eu comentei aqui hoje. E eu acho que a escolha, bom, não sei, né? Mas talvez a escolha desses dois contos tenha sido porque ambos são muito bons de você imaginar para desenhar. As descrições são muito boas, muito claras e explícitas. Então,
Só queria deixar a indicação, eu não sei se é fácil achar esse livro, mas é um traço muito bonito, ele tá em inglês. Aqui. Eu achei super legal, eu lembro que na época eu paguei tipo R$2 no sebo e eu fiquei muito feliz. Então, essa é a assinatura do Paul. Curiosidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu queria ter tempo para fazer vídeos muito mais aprofundados sobre essas obras do Poe, sobre tudo que eu faço aqui, na verdade, mas é o que eu consigo fazer por hora. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários se vocês já leram esses contos, se vocês não leram, eu super indico. E, por favor, me conta qual é o seu conto favorito do Edgar Allan Poe. Eu adoro saber, eu gosto muito quando as pessoas gostam do meu autor favorito. Acho que todo mundo gosta dessa sensação, né? Enfim, me contem. Meus favoritos. Ai, não sei. Vou dizer no final do projeto, no fim do ano, no começo do ano que vem, uma lista com os meus favoritos. Bom, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu prometo que a partir do ano que vem eu vou fazer mais vídeos com mais consistência, assim, nos dias certos, com horário e colocando mais conteúdo. Por enquanto eu vou fazendo o que dá, mas eu gosto bastante de fazer isso, então não pretendo parar e conto com o apoio de vocês. Curte o vídeo, que ajuda muito o canal. E é isso. Um beijo e fiquem na paz.